Vamos lá então, beleza. A gente vai começar o nosso trabalho hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos nas Leis Morais, parte 3ª, capítulo 12, Perfeição Moral. Estamos no primeiro item, estudando ainda sobre as virtudes e os vícios, hoje a partir da questão 899. Bom, esse tema para nós, agora analisando os exemplos que Allan Kardec coloca, nós vamos pensar um pouco sobre o comportamento das pessoas diante da posição, diante da riqueza, do patrimônio que ela acaba acumulando, porque não importa para nós, na verdade, porque não importa para nós a riqueza que você acumula, mas em especial a forma como você se relaciona com ela. Como eu coloquei, tá, não tem necessidade de não, tranquilo, obrigado. Como nós colocamos há um tempo atrás no nosso estudo, a gente lembra sempre que ambições todo mundo tem, sonhos, desejos que podem ser realizados com um patrimônio um pouco mais abastado, né? Então, dessa forma, todo mundo pensa em ter, mas muito pouco nós nos preocupamos qual será a nossa reação diante dessa riqueza, diante dessa fartura, né? E até mesmo, muitas vezes a gente pensa que nosso comportamento só se torna um comportamento de risco quando nós temos grandes fortunas, né? Mas na verdade o pouco que a gente tem, se por acaso ele se torna assim um pouco mais de sobra, digamos assim, nós já começamos a pensar de um modo diferente. Então é em torno dessas reflexões que se aplicam, né, o estudo dessas virtudes e desses vícios também, porque quanto maior a facilidade que nós temos aqui para vivermos no mundo material, maiores também, né, são as nossas os desvios de comportamento que nós acabamos tendo, né, em função desses fatores exteriores. Então é em torno disso que a gente vai estudar. Bom dia, Zeli. Bom dia, Márcia. Bom, a questão 899, Kardec faz uma comparação interessante sobre dois homens que, de certa forma, têm riquezas, conseguiram acumular esse patrimônio, e ele coloca assim: de dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual dele é o mais culpado? Então, nós temos ali aquele, como a gente já colocou várias vezes, né, às vezes uma herança, um prêmio que você recebe, você consegue ali construir a sua vida material de uma forma bastante confortável, enquanto que o outro trabalha arduamente para poder ali acumular ali a sua riqueza. E Kardec pergunta qual dos dois acaba sendo mais culpado, sendo que os dois, da mesma forma, utilizam esses recursos apenas para sua satisfação pessoal. Então, começando de trás para frente, os dois gastam apenas com aquilo que interessam para eles. Voltando um pouco mais para o início, da forma como essa riqueza foi acumulada, um teve ali o privilégio de ganhar aquilo sem nenhum tipo de esforço, enquanto que o outro teve que trabalhar para poder receber tudo isso. De imediato, independente da resposta dos espíritos, a gente lembra sempre que nós damos muito mais valor para o nosso recurso de acordo com o esforço que foi investido para que houvesse essa conquista. Então a gente lembra sempre que quando você trabalha, você valoriza muito mais aquilo que você tem. Mas independente disso, né, o Fletcher colocou ali por que seria culpado, né? A culpa é diante da própria consciência, nós podemos dizer assim. Porque se você vive num mundo como esse, um mundo de experiências morais, o fato de estarmos aqui hoje, independente das circunstâncias em que nós vivemos, em que nós estejamos vivendo, numa situação de pobreza ou riqueza, de saúde e doença,
de inteligência ou de ignorância, de paz ou de muito tormento, independente das circunstâncias que você vive, a questão a ser analisada é como você reage diante dessa circunstância. Esse é o ponto fundamental do aprendizado do espírito aqui no mundo como esse. Então a gente normalmente sempre observa o exterior, né? O mais feliz é aquele que tem mais e coisa e tal. Então a gente sempre observa as aparências, né? Mas as aparências, como a gente sabe, as aparências enganam. Porque na verdade o que vale nessa nossa experiência é aquilo que nós conseguimos aprender dentro desses valores através dessas experiências. É esse o saldo final da nossa vivência aqui hoje. Então quando você tem uma vida dentro desse conforto, dentro dessa fartura, tendo possibilidades de grandes realizações e benefícios daqueles que não podem, que precisam, que se encontram numa situação mais difícil e tudo mais, e você opta por não fazer, é aí que entra a questão da culpa. Porque afinal de contas você não veio dentro de uma programação reencarnatória com uma vida com essa facilidade, com essa tranquilidade, simplesmente para desfrutar dos prazeres que essa vida pode oferecer. Porque essa, na verdade, é a visão que nós temos hoje, que o mundo hoje tem. Pessoas que nascem com sorte, pessoas que nascem com azar. Só que essa questão de sorte e azar, dentro dessa nossa perspectiva material, mostra que existem os privilegiados e existem os desafortunados. Só que na verdade a gente lembra sempre que esses recursos, se você dispõe deles ou se você não os possui, são testes de caráter que você vai ter que aprender a resolver. Flat colocou, nasci no Brasil e vim fisicamente sozinho para os Estados Unidos, né? Quem é mais culpado? Quem nasceu aqui, né? Ou eu que vim atrás de uma vida norte-americana, né? Culpado não seria o ponto, na minha opinião. Não é questão, Fletcher. A culpa, quando a gente coloca, seria assim, ó, quem comete os maiores erros. Porque não é a questão de onde você vive, a questão é como você vive. Porque você pode continuar vivendo no Brasil e sendo uma pessoa extremamente egoísta, e você pode viver num país como um dos Estados Unidos buscando melhores oportunidades e sendo uma pessoa generosa dentro daquilo que você faz. Então a palavra culpa, também concordo com você, foi uma palavra um pouco dura, um pouco pesada, mas a questão é, né, quem ali se encontra dentro do maior erro de comportamento dentro dessa situação. Então é isso que está sendo colocado. E não necessariamente você colocando, olha, eu tenho culpa por ser rico? Não tem culpa. Você tem culpa quando você não utiliza bem essa riqueza. Você erra quando você não utiliza bem essa riqueza. É nesse sentido. Então aqui os Espíritos respondem para nós que aquele que conheceu o sofrimento é aquele que é o mais culpado. Por que esse que conheceu o sofrimento é mais culpado? Porque ele sabe exatamente as necessidades que os outros têm e que ele não valoriza mais. Quer dizer, ele sabe que tem pessoas que, assim como ele, também passaram por dificuldades, que não tiveram as oportunidades que ele teve, que não tiveram a capacidade que ele teve de prosperar dentro da vida material. Mas ainda assim ele se torna egoísta, ele fala, não, eu trabalhei, então eu mereço, se você não trabalha o problema é seu. Quer dizer, ele vivenciou as mesmas experiências, e mesmo assim ele não se compadece daqueles que não conseguiram alcançar a condição em que ele se encontrou. E é aí que, então, que a gente percebe que, se por acaso você recebeu tudo aquilo, você não sabe valorizar. Então, apesar de estar cometendo esse mesmo equívoco, esse mesmo erro, você tem o atenuante da ignorância. O atenuante da ignorância. Quer dizer, você não aprendeu a valorizar, você não aprendeu a trabalhar, você não sabe qual é o valor do sacrifício. Então você tem esse atenuante, mas ainda assim você tem a culpa. Você tem ali o peso do erro que você comete. Agora, quando você caminha por aquela estrada de pedras, machucando o pé, transpirando, carregando peso e tudo mais, e você vê pessoas do seu lado passando pelo mesmo caminho e você não se preocupa em ampará-las, essa sim é aquele que se coloca como o mais equivocado dentro dessas duas condições. E continua, ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, não se lembra mais dela. Então, se ele vivenciou essas experiências e mesmo passando por essas dificuldades, ele não aprendeu a se sensibilizar, é esse que carrega depois o maior peso de consciência, e é essa cobrança
que ele fará sobre si mesmo no momento em que ele tiver que fazer uma análise sobre a própria vida. Quer dizer, teve a oportunidade de fazer o bem para aqueles que estavam do lado e ele não fez. Ele não fez por uma opção, por um egoísmo. E é isso que a gente acaba vendo. É importante a gente lembrar sempre, bom dia pessoal que chegou, é importante a gente lembrar sempre que quando a gente fala da posição que a gente vive no mundo, porque se a gente não souber lidar bem com esse assunto, ele acaba perdendo um pouco da sua importância, acaba se tornando um assunto fútil, um assunto, digamos assim, piegas. Por que isso tudo? Porque dá a impressão de que todo mundo que nasce num mundo como esse tem a obrigação de fazer caridade. Só que a gente lembra que ninguém tem obrigação de fazer nada. Você tem a opção de fazer se você tiver desejo de fazer isso. Porque ninguém assim, olha, quer dizer que cada dinheiro que eu receber, eu vou ter que dividir com pessoas. Se eu não quiser fazer isso, eu não tenho que fazer. Mas é interessante a gente pensar sempre assim, que o fato de nós estarmos aqui hoje para desenvolver valores, para desenvolver virtudes dentro da nossa vivência, significa que quando nós temos a oportunidade de assistir aqueles que passam por uma dificuldade maior, nós devemos fazê-lo. Devemos por um compromisso moral, não por uma obrigação. Porque existe uma diferença entre obrigação e compromisso. Quando eu me comprometo a me transformar, porque quando nós viemos para cá, nós temos no nosso histórico aquela proposta de resolver aquelas questões que causaram em nós algum tipo de sofrimento. E normalmente os sofrimentos que a gente vivencia acaba sendo exatamente os desvios de caráter, os erros do egoísmo, o prejuízo que nós causamos a nós mesmos e aos outros. E é então no momento em que nós recebemos a oportunidade de nós reencarnarmos, e os espíritos lembram sempre que a quantidade de espíritos que imploram pela oportunidade de reencarnar é muito grande, porque quando você vai para o mundo espiritual, você começa a olhar para trás da sua vida e você diz assim, eu não acredito que eu cometi tantos erros e eu não consegui perceber. Eu fui fraco, ou eu não percebi, eu fui ignorante, ou eu fui influenciado. Aí cada um dá a sua desculpa, né? É muito normal isso acontecer. Então a gente tenta justificar os nossos próprios erros. Mas aquele tormento ainda continua. Eu não acredito que eu prejudiquei aquela pessoa, eu preciso resolver esse problema. Eu tenho que fazer com que ela me perdoe, eu tenho que fazer com que eu me perdoe, alguma coisa assim. E a oportunidade que a gente tem de fazer isso é exatamente passar pela experiência da reencarnação, reencontrar as situações que nós deixamos pendentes e resolvê-las. E muitos espíritos passam por dramas que são imensuráveis no mundo espiritual. Nós não conseguimos imaginar crimes que cometeram contra as pessoas, prejuízos que causaram a ponto de destruir a vida das pessoas, de desviá-las do seu caminho, fazendo com que elas caiam em abismos morais que nós mesmos teremos que resgatar depois, porque nós temos culpa diante disso. Então os espíritos estão no mundo espiritual assim implorando, me deixa reencarnar, que eu preciso resolver isso para ter minha consciência tranquila. E não existe dor maior no mundo, não existe dor maior no mundo do que a dor da consciência. Porque essa não passa com remédio. Não adianta você amputar, não adianta você anestesiar, não adianta você fazer uma cirurgia, não adianta você fazer nada. A dor da consciência, ela só se resolve com o perdão e com o auto-perdão. Daí então que nós aproveitarmos a oportunidade de reviver experiências e fazer de um jeito diferente, porque essa é a grande questão. Aquela passagem do Chico, quando ele diz assim, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim, seria como se nós voltássemos no tempo para poder reviver aquelas experiências, mas fazendo diferente. Aquela história de ficção, nós entramos na máquina do tempo, voltamos no passado, e ali a gente começa a encontrar a mesma situação, o mesmo grupo de pessoas, o mesmo ambiente, cenário semelhante, mas a gente tem a opção de fazer as coisas diferentes. Se eu disse sim numa oportunidade que provocou um prejuízo, eu tenho a oportunidade de dizer não. Então estarmos aqui hoje nada mais é do que revivermos experiências pendentes de uma maneira diferente, para tentar fazer com que o caminho que nós vamos trilhar nos leve para um destino diferente desse que nós estamos vivendo hoje. Por isso, então, as encarnações para nós são fundamentais para que a gente possa aproveitar ao máximo as experiências para
revermos os nossos valores e fazermos com que a nossa história tenha um final diferente. Um final mais produtivo, um final mais construtivo. Só que quando nós chegamos aqui, nós caímos exatamente nessa ilusão de acharmos simplesmente que nós caímos aqui por acaso, e se a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então a gente tenta aproveitar de prazeres, só que todo prazer tem um preço. O prazer dentro dessa ideia materialista, dessa ideia das sensações, dessa ideia do mundo material que nós temos hoje, ou como aquela expressão dita no meio religioso, esses prazeres mundanos, os prazeres do mundo, não os prazeres do espírito que nós não sabemos ainda vivenciar. E quando nós temos um patrimônio em nossas mãos, nós temos a oportunidade de satisfazer esses prazeres. Só que de certa forma a gente tem assim, olha, eu tenho a oportunidade de vivenciar uma experiência muito agradável, que possa me fazer muito feliz, através de um passeio, através de uma compra, através de uma festa, através de uma companhia, seja como for, e do meu lado tem alguém passando fome. Eu tenho duas opções: ou eu ajudo essa pessoa a aliviar a fome dela, ou eu desfruto do prazer pessoal que eu posso ter comprando alguma coisa. Então a gente pensa sempre assim, eu tenho obrigação de ajudar aquela pessoa? Não, eu não tenho obrigação. Até porque se ela se encontra naquela condição, isso faz parte da experiência dela. Mas tanto quanto eu puder aliviar essa pessoa, ajudá-la no seu reerguimento, maiores serão os meus próprios méritos. Porque aquilo que eu faço por aquela pessoa, eu não estou apenas ajudando a ela. Eu estou, na verdade, ajudando a mim mesmo, modificando esses valores, alimentando as minhas virtudes para que elas possam florescer. E fazendo com que aquelas minhas imperfeições do meu egoísmo, do meu apego e tudo mais, comecem aos poucos a serem dissipados. Então ninguém tem obrigação de fazer nada por ninguém. Mas todos nós temos um compromisso moral de nos ajudarmos mutuamente, porque ninguém é autossuficiente. Eu não posso dizer assim, eu vim para viver por mim mesmo e eu faço aquilo que eu quero somente por mim. E eu não preciso de ninguém. Quando menos esperar, a gente vai precisar de alguém. E essa é a grande questão. São essas experiências difíceis que a vida acaba nos proporcionando para despertar em nós esse senso de comunidade, esse senso de irmandade, de fraternidade, para percebermos que assim como os outros precisam de alguma coisa, nós também precisamos. Mas infelizmente ainda essa visão que nós temos de cada um por si e Deus para todos, até mesmo essa frase já explica isso. Cada um por si, mas todo mundo é dependente de Deus. Então a gente pede, Deus me ajuda. Mas nós não temos compromisso ou desejo, não temos ali intenção nenhuma de ajudar ninguém. A gente só quer receber o benefício. A gente não quer fazer dentro daquela frase, daquela oração do Pai Nosso, nós temos ali, né? Venha a nós ao vosso reino. Quer dizer, venha a nós o reino que precisa, mas aquilo que a gente pode fazer a gente não faz. Então todo esse benefício que nós recebemos da vida, ainda que seja um benefício pequeno, a gente sempre imagina que o pouco que a gente recebe é muito diante de quem não tem nada. Então se a gente começar a olhar para a nossa vida, a gente tem ali a gente tem a vida por ela mesma, a gente tem ali o nosso grupo familiar, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa casa, seja bom, seja ruim, mas a gente tem. E isso para nós já é o que a gente precisa para nós nos desenvolvermos dentro daquelas circunstâncias. É uma característica ainda, né, Sil? E esse egoísmo ele se dá exatamente pela nossa falta de entendimento. A falta de entendimento é que nós ainda temos sobre o propósito da vida. Quer dizer, por que existir? Por que viver? Essa é uma pergunta extremamente filosófica, que nós podemos colocar isso num centro acadêmico para debates. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta principal, a pergunta talvez assim, a grande dúvida universal. As pessoas param, começam a olhar à volta e perguntam assim, escuta, mas para que a vida existe? Para que eu estou vivo? Por que eu tenho que passar por isso? E começam a vir os porquês, os porquês, os porquês. Um dia certamente a gente vai entender. Porque quando pergunta no Livro dos Espíritos, né, qual é o sentido da reencarnação? É fazer com que o espírito se desenvolva através das experiências, muito interessante. Aí eu paro assim, olho para o céu, fico procurando Deus e pergunto, Deus, por que eu existo? Aí fica aquela grande interrogação que nenhuma religião hoje consegue responder, nenhuma escola filosófica consegue responder. Exatamente porque nós não conseguimos ainda ampliar a nossa visão além desse mundinho que nós vivemos hoje.
Porque aí você olha para a África e vê ali pessoas vivendo naqueles países miseráveis que tem ali, com guerra civil e tudo mais. Mas mesmo assim, Lu, bom dia. Essa pergunta interna, a gente começa a tentar entender, a tentar criar respostas para preencher esse vazio, mas ainda assim a gente não consegue alcançar. Pois é, mas por que Deus teve essa vontade? Ainda assim a gente começa a perguntar. Eu passo na rua assim, de repente eu vejo alguém embaixo de um viaduto pedindo comida, aí eu olho e pergunto assim, qual é o sentido da vida daquela pessoa? Hoje de manhã eu liguei a televisão na Síria, lá em Damasco, naquela bagunça toda no Oriente Médio, com pessoas guerreando, pessoas pessoas morrendo, pessoas com tudo aquilo que está sendo destruído. Eu pergunto, qual é o sentido da vida daquelas pessoas? Isso porque dentro dessa nossa visão materialista, a gente só consegue entender esse pequeno pedaço que a gente vive. Esse pequeno pedaço, esse pequeno intervalo da nossa existência, a gente pergunta, mas qual é o sentido desse intervalo? Mas se nós começarmos a expandir um pouco mais a nossa visão, imaginar, por exemplo, assim que nós temos um histórico anterior e estamos construindo um histórico futuro. Aí a gente percebe que esse nosso momento é uma passagem. Aí a gente fala assim, eu posso não entender o porquê, mas eu começo a entender por que as coisas são como são hoje. Já é uma visão diferente. Armando colocou aí, temos que entender Deus e muitos nem acreditam na existência dele. Essa é a grande questão, da grande interrogação que fica na nossa mente, e é por isso que nós somos egoístas. Porque a gente não consegue entender sentido para as coisas. Então, já que eu estou vivendo nessa vida, eu não entendo o sentido dela, então eu vou tentar aproveitar ao máximo. E nesse aproveitar ao máximo, é cada um por si e Deus para todos. Quem pode mais, chora menos. E aí então a gente começa a repensar a nossa vida. Quer dizer, por que eu tenho que... Por que hoje eu tenho que viver dessa forma? Por que eu tenho que ser bom? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Por que eu tenho que ser generoso com as pessoas? Por que eu tenho que ter bondade no meu coração? Por que eu tenho que compreender as pessoas se nem sempre elas me compreendem? Aí eu paro, penso e falo, mas eu não vivo por elas, eu vivo por mim. E se eu entendo o propósito da minha vida hoje, aqui nesse momento, que eu tenho que buscar uma transformação moral importante para alcançar um determinado futuro, esse futuro que é previsto para todos nós, esse futuro que os Espíritos passam para todos nós, aí eu começo a entender que eu faço isso hoje visando uma transformação no futuro. Então esse compromisso moral que eu tenho, é um compromisso moral que eu tenho comigo mesmo. Não é um compromisso que eu tenho com as pessoas. Eu posso não ter obrigação de ajudá-las, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor eu tenho que ajudá-las. Então a gente já começa a ver assim que a boa relação com as pessoas, eu não faço isso por elas. Na verdade eu faço isso porque é um princípio pessoal meu. É uma questão subjetiva. Eu quero ser assim, eu quero fazer isso, eu me sinto bem sendo assim. E a gente já tem aquele germe que começa a germinar na nossa consciência, germinar na nossa mente, dizendo para nós assim, você precisa fazer melhor, você pode fazer melhor, você é capaz de fazer melhor. Aí a gente já começa a ser tomado por aquele desejo, aquela chama que começa a arder dentro de nós, querendo que a gente realmente alcance essa nova condição. Isso é que é fundamental. Fletcher colocou, né, em desenho animado, e perguntado, a garota do coelho Roger, né, do Roger Rabbit, né, por que você se faz, né, erótica? Né? Ela responde, né, fui criada dessa forma. Exatamente, né, uma cilada para Roger Rabbit, aquele desenho interagindo com o filme, né, ela foi criada dessa forma. Só que na verdade quando a gente começa a entender um pouco mais esse princípio da nossa existência, das reencarnações e tudo mais, não é que nós somos criados dessa forma, nós nos transformamos nessa forma. Então na verdade assim, os vícios, as virtudes, as dificuldades que nós criamos, na verdade são situações que nós mesmos vamos escolhendo. Então cada reencarnação para nós é uma oportunidade que nós temos de fazer uma revisão daquilo que nós já vivemos. Então a gente vai refazer aquele mesmo caminho, com a opção de fazer diferente. E se nós optarmos por continuarmos nessa mesma condição, as mesmas dificuldades, as mesmas dores continuarão aparecendo, até que nós optemos por fazer diferente. Essa é a pedagogia divina que influencia todos nós. Essa pedagogia significa, você vai aprender com as suas próprias experiências, com o resultado das suas próprias experiências.
Você vai aprender com seus erros e você vai aprender com seus acertos. E aí então a gente tem várias e várias e várias oportunidades de fazer a coisa certa. Dentro dessa visão limitada que nós temos hoje, quando você diz assim, escuta, o que você pensa sobre reencarnação? Ah, eu não acredito em reencarnação. Então você acredita que essa sua existência hoje é a única oportunidade que você tem de fazer a coisa certa. E se você fracassar, você vai para o inferno e acabou? Aí a gente já começa a encontrar saídas. Você pensa assim, peraí, então isso tem uma certa lógica. Nós temos essa certa lógica de entender que são várias e várias fases, várias e várias etapas que nós temos para poder alcançar essa melhoria, essa evolução. E é então que a gente fala, que nesse caso da questão 899 que a gente está estudando, quando você pensa assim, que você tem recursos, alguns ganham recursos, outros conquistam recursos, quem ali quem ali comete o maior equívoco na forma como se aproveita desses recursos, é aquele que aprendeu, mas não quis vivenciar. Aquele princípio que diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você viveu uma experiência difícil e conseguiu sair dela, e você não olha para aqueles que passam por situações difíceis e não tem amparo, é você que é mais cobrado. Porque você passou por aquilo também. É como se eu tivesse, em vez da gente pensar na riqueza, Kardec colocou a riqueza nesse sentido. Vamos mudar um pouquinho para uma coisa mais real, mais ligada para o nosso mundo. Vamos supor que eu tenha passado por uma doença grave. Vamos colocar assim, um tratamento de câncer, que é uma doença que é um flagelo para a humanidade hoje. Eu tive um câncer que me colocou numa condição muito difícil, com muito sofrimento, muita dificuldade. Eu gastei recursos, a minha família sofreu absurdamente, mas eu consegui vencer essa doença, através de tratamentos e tudo mais. Aí de repente na casa do meu lado, no apartamento do lado, no meu apartamento de frente e tudo mais, meu vizinho passa pela mesma doença. E aí, então eu olho para ele com indiferença, viro as costas e fui embora. Aí alguém vem dizer assim, você soube que o fulano está com câncer? Aí eu falo, eu soube sim, que pena para ele. Viro as costas e vou embora. Eu passei pelas mesmas situações que ele vivenciou, e ainda assim eu virei as costas. Então, para tirar essa questão da riqueza, porque quando a gente fala de dinheiro é uma coisa que fica meio fora da nossa realidade, porque ninguém aqui está nadando em dinheiro. O pouco que a gente tem foi conquistado com muito suor. Mas vamos tirar essa questão do dinheiro e vamos falar da doença. Essa que é a situação. Aí a gente já começa a pensar, então tem um sentido diferente. Quer dizer, eu vivenciei cada etapa do sofrimento torturante daquela doença, e alguém que está do meu lado, que poderia ser auxiliado pela minha experiência, eu simplesmente virei as costas. Nós já passamos por situações semelhantes na vida, com toda certeza. Cada um teve ali a sua experiência difícil, seja por uma privação de recursos, seja por um desemprego, seja por uma doença, seja por um problema de relacionamento. E quando a gente conseguiu vencer isso tudo, a gente encontra pessoas semelhantes e a gente não dá a mínima. Porque cada um com os seus problemas. Essa é a frase clássica da nossa sociedade. Mas imagina se nós voltássemos os olhos uns para os outros e começássemos a pensar assim, se você é uma pessoa saudável, e você vê alguém com câncer, você vai ficar com pena dele, mas você não pode fazer muita coisa. Mas e se você já teve um câncer? E você vê alguém que passa por essa doença? Você não vai olhar para ela de um modo diferente? Chegar para ela e falar assim, olha, eu estou aqui com você. Eu já passei por isso, eu sei como é. Em que eu posso te ajudar? Eu conheço médico, eu conheço remédio, o que eu posso fazer por você? E é isso que a gente acaba não fazendo. E isso mostra claramente o que é o nosso egoísmo. É nós pensarmos apenas em nós mesmos, apesar das experiências difíceis que nós conseguimos acumular. Ainda assim, a gente não troca experiência com ninguém. Próxima questão, de número 900. Vamos lá, bom dia pessoal que chegou. Pense nessa situação que nós vimos agora. Eu tive a oportunidade, só para vocês, para compartilhar com vocês. Durante uma fase da minha vida eu passei por um tratamento bastante difícil, exigiu muito em termos psicológicos, emocionais, financeiros também e tudo mais. E eu fui então num hospital de reabilitação.
E ali eu tive a oportunidade de observar as pessoas que chegavam ali. Eram pessoas que tinham deformidades físicas, eram pessoas que tinham acidentes que sofreram, pessoas que passavam por doenças, que tiveram que ter amputações e tudo mais. E a gente começava a olhar para aquelas pessoas, cada uma no seu canto, cada uma veio da sua própria experiência e tudo mais. E depois de um tempo, você vai também se vendo e fala assim, olha, minha doença é mais importante que a do outro, meu problema é mais importante que o do outro. Aí o tempo vai passando, você vai expandindo um pouco mais a sua mente, porque é aquela história, né? A necessidade faz o sapo pular, né? O água fria faz o sapo pular. Então, de certa forma, você começa a expandir um pouco mais a sua mente, percebendo que a sua dor não é a dor mais importante do mundo. A dor, de um modo geral, é uma das dificuldades do mundo. E cada um passa por essa dor de um modo diferente. Aí então, passou por aquela fase, consegui ganhar experiência. De repente, cada vez que eu vejo alguém passando por aquilo, eu já pergunto, o que eu posso fazer? Porque eu sei como é que é, eu tenho telefones, eu tenho pessoas. Você não precisa passar sozinho por isso, porque eu já passei por isso também. Então a gente começa a se sensibilizar. E é esse tipo de experiência que muitas vezes falta para o nosso mundo hoje. As pessoas, em vez de se sensibilizarem, elas se revoltam por isso. E quando elas se revoltam por isso, é o que faz com que elas se tornem cada vez mais fechadas, mais endurecidas principalmente. A Beth colocou, né, o problema é que a gente só olha o lado do dinheiro. Porque muitas vezes, né, Beth, a diferença de sociedade, a diferença das classes sociais acaba sendo dessa forma. Seria mais ou menos como se eu colocasse, só para a gente poder ter uma ideia também, uma pessoa que é negra, da raça negra, e uma pessoa que é homossexual. São duas classes, dois grupos da nossa sociedade que sofrem preconceitos. E aí então a gente pensa assim, bom, eu não posso te discriminar, porque eu sei o que é isso. E de repente a gente vê uma pessoa, um homossexual que tem preconceito do negro, e o negro que tem preconceito do homossexual. Esses são só dois exemplos que a gente está colocando. Para perceber que mesmo eles vivendo essas experiências difíceis, ainda assim eles continuam endurecidos. Ainda assim eles continuam presos dentro dos seus pequenos conceitos, dos seus próprios interesses. Então por isso que essa questão 899 fala, aquele que já vivenciou uma experiência e ainda assim ele continua sendo egoísta, ele é mais culpado. Exatamente porque ele não aprendeu aquilo que ele mesmo viveu. E se ele não aprendeu uma vez, ele vai ter que aprender de novo, até que ele consiga se sensibilizar. A ignorância é uma desculpa, mas o egoísmo é pior ainda. Eu posso errar por ser ignorante, agora errar por ser egoísta, esse é o lado mais grave. A Tiane colocou para nós aqui, conheço uma pessoa nessa situação. Sempre que vê alguém sofrendo disso, também já passei por isso, e olhe quantos cabelos eu tenho, né? Pois é, mas a gente vê, Tiane, que todo mundo tem a oportunidade de viver experiências assim, e é aquela frase que a gente já colocou, né? Deixa eu pegar aqui a frase completa, porque eu acho que ele é mais... Eu sempre deixo aqui a mão, porque ela sempre tem utilidade para nós. É uma questão que diz, é um trecho que foi utilizado no livro Estação de Desembarque, por José Ernesto Bolonha. A frase que ele coloca é assim: há pessoas que não aprendem nem mesmo com os próprios erros, são os arrogantes. Outras só aprendem com os próprios erros, são os ingênuos. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então a pergunta é, a gente precisa passar pelo sofrimento para aprender? Será que eu não posso aprender observando que as pessoas estão sofrendo? Será que eu tenho que sofrer aquilo para poder sair dessa minha arrogância? Essa é a frase, eu vou colocar aqui na área de texto para vocês, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que ela tem um efeito muito profundo para todos nós. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Está aqui, ó. Então vocês lendo essa frase, vocês vão perceber qual das três opções nós temos. Eu tenho a opção de passar pelo erro e mesmo assim não me transformar. Eu tenho que passar pelo erro para me transformar, ou eu posso me transformar sem passar pelo erro.
nós ainda temos essa opção de, olha, eu posso ser diferente sem necessariamente passar por dificuldades. Mas como eu sou muito egoísta, eu tenho que passar por isso. E se eu for arrogante, eu vou passar várias vezes por isso até aprender. São essas as situações que a vida nos oferece. Por isso essa sabedoria, que nós temos uma doutrina como essa, que começa a nos sensibilizar com as experiências, todo mundo traz depoimento, os espíritos vêm trazer para nós depoimentos. Façam diferente para vocês não sofrerem o que eu sofri. Aí a gente pensa assim, mas depois eu resolvo isso. Quando eu chegar no mundo espiritual eu faço isso. São os arrogantes. E mesmo passando pelas dificuldades, continuam resistindo. Outros pensam assim, mas será que é isso mesmo? Quando chegar na hora eu resolvo. Aí ele passa por essa experiência para sofrer. Eu devia ter feito diferente antes. Esses são os ingênuos. E os sábios, deixa eu fazer isso agora diferente, porque eu não quero passar por aquilo que o outro passou. Esses são os sábios. Nós temos a oportunidade de ser sábios. A essência colocou lá em cima, trabalho com pessoas, com todos os tipos de doença, e mesmo assim quando estou com elas, eu chego brincando e sempre sorrindo, e a maioria tem dinheiro, e aí me pergunto, para que dinheiro, se o que precisam é amor? São as opções, essas experiências que fazem com que a gente tenha a nossa visão ampliada, que a gente tire aquela venda que fecha os nossos olhos. Tem um ditado que diz, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Sim, é a opção que você tem. Essa é a questão. Vamos em frente então. Para vocês verem como essa questão que Kardec colocou para nós, se nós explorarmos um pouquinho mais, quanta coisa ela pode tirar. Quanta coisa ela pode tirar. Grande parte das doenças que nós optamos em viver aqui no nosso mundo servem para nós como despertamento de valores. Nós precisamos passar por isso para poder acordar. Por que a gente não pode acordar por livre e espontânea vontade? Por que a gente não pode fazer um pequeno sacrifício para poder ver a vida de um modo diferente? Mas não, a gente continua optando em continuar vivendo do mesmo jeito até que venha alguma coisa mais dolorosa e faça com que a gente acorde. Temos a opção de fazer diferente. Vamos lá, fechando aqui. Passando para a questão 900. A Beth colocou aqui embaixo, as situações não acontecem só para os outros, mas é aprendizado para todos, sim. E é aquela questão, Beth. Quer dizer, o aprendizado é para todos. Você pode passar pelo aprendizado, pode aprender observando a luta do outro. Então é essa sabedoria que a gente precisa desenvolver em nós. Essa percepção de perceber assim, olha, eu sou um espírito que quer aprender. Eu posso aprender pelas experiências dos outros. Mas se você quiser aprender e passar pela experiência também está jóia. Não tem problema nenhum. Aliás, o problema é seu, Questão 900. Mais uma vez Kardec coloca para nós aqui essa questão sempre dos recursos, do dinheiro, do patrimônio, do acúmulo, como referência, mas a gente pode expandir isso para várias situações. Vamos em frente. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Então é aquele que está acumulando o tempo todo e ele tem uma justificativa. Mas por que você trabalha tanto e por que você guarda todo esse dinheiro? Porque eu estou pensando no bem da minha família. Estou pensando no futuro da minha família. E aí então os espíritos respondem, Ele terá uma desculpa válida? A resposta é um compromisso de má consciência. Quer dizer, ele está utilizando toda a capacidade que ele tem apenas para se beneficiar e beneficiar aqueles que ele escolheu, que ele acha que merecem o seu esforço. Então, na verdade, assim, ele pensa na família dele, mas ele só pensa na família dele. Ele não pensa em mais em ninguém que não seja a família dele. Então, de certa forma, tem uma desculpa, mas o seu entendimento está equivocado. Porque ele não deve viver em função apenas daquilo que ele elege para ser privilegiado, para ser beneficiado. Nós vivemos numa família universal. Como Jesus tem naquela passagem do Evangelho, quando ele diz, quem é a minha família? Não é meu pai, não é minha mãe, não são meus irmãos. Ele pensa na família dele como um todo. A comunidade, as pessoas que estão próximas. Ele tira essa barreira da consanguinidade e começa a observar na fraternidade espiritual, não na fraternidade carnal.
Então, na verdade, é uma falta de entendimento da nossa parte. Tem boa intenção, mas tem uma má compreensão. Deixa eu ver aqui. O Flat lembrou aqui, né, sobre a dificuldade, né, dificilmente você entenderá o que é neve depois de passar em Massachusetts, né, o inverno inteiro, né? Todo mundo fala assim, né, Flat? Mas eu não sei o que é frio, eu não tenho necessidade de frio, até você passar por um lugar desse. Aí você vai entender como é. Vamos para a questão 901, que é um complemento dessa questão. De dois avarentos, o que se priva do necessário e morre de necessidades sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Então a avareza nada mais é do que aquele vício de você acumular recursos, acumular riquezas e você não distribuir com ninguém. Duas situações semelhantes, duas situações diferentes. Aquele que guarda todo o seu dinheiro, mesmo que ele passe por privações, ele quer guardar esse dinheiro. Naturalmente isso é um estado patológico. E nós temos muitos espíritos que vivem nisso. Ele tem aquela casinha simples, aquela vida regrada, aquela vida comendo apenas o necessário, vestindo apenas o necessário, e todo o seu recurso guardado para alguma coisa. Enquanto que o outro nega para todo mundo, não dá dinheiro para ninguém, mas de repente ele tem aquele capricho, estou a fim de comprar alguma coisa cara. Ele vai lá e compra o seu carro, faz a sua viagem e coisa e tal. Qual dos dois tem o pior lugar no mundo espiritual? É aquele que acumula recurso e não utiliza para nada, tem aquela patologia de guardar e não gasta nem para si mesmo, ou aquele que guarda e só gasta quando interessa para ele e para mais ninguém? Qual dos dois tem a pior colocação no mundo dos espíritos em termos de sofrimento moral? A resposta é aquele que goza, é aquele que gasta, é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. E qual é a parte dessa sua punição? Exatamente de ter esse dinheiro e não gastar consigo mesmo, passar por sofrimentos físicos, por necessidades físicas, por guardar esse patrimônio. E tem gente assim. Nós temos personagens nas novelas que ilustram bem essa situação, personagens em filmes que mostram isso. E tem um detalhe interessante que foi contado por Humberto de Campos. Eu não me recordo qual é o livro, a gente já leu sobre isso certa vez, e mostrava então um indivíduo que viveu essa avareza. Ele tinha desespero para guardar coisa, para acumular dinheiro. A gente lembra sempre que todo desvio de caráter, toda patologia moral que alguém vivencia, ela nasceu por alguma causa. Então, se por acaso eu sou avarento hoje, eu sou aquele que tem uma necessidade absurda de guardar dinheiro, é porque alguma coisa no meu passado me fez ser assim. Se hoje eu sou uma pessoa que tem aquele desespero para comer, que tenho doenças de obesidade, doenças endócrinas, doenças de toda ordem, porque eu quero comer, não consigo me conter, é porque alguma coisa me fez ser desse jeito. Se por acaso eu tenho hoje uma doença que me faça ter uma dependência química do álcool, dependência química das drogas, de medicação, seja lá do que for, alguma coisa me fez ser assim. Não julguemos simplesmente naquela situação. Muitas vezes a gente é imediatista, quer analisar o quadro que se mostra no momento, mas a gente não se pergunta o que originou aquilo tudo. Esse é um problema sério que nós temos, e é exatamente por esse tipo de julgamento precipitado que a gente faz com que a sociedade hoje seja indiferente. A gente vê, por exemplo, isso não é desculpa, isso a gente apenas está analisando o contexto. A gente vê um crime acontecendo na sociedade, uma mulher que teve um bebê e ela jogou esse bebê no lixo. A gente fala que absurdo, ela deveria ser... Por que deveria? O que fez exatamente ela se comportar dessa forma? Quais foram as experiências que ela vivenciou para poder se tornar tão dura consigo mesma e tão indiferente com o próprio filho? O que ela viveu no seu passado?
Por isso a gente sempre olha, você vê alguém sendo preso, você vê alguém cometendo um crime, você vê alguém passando por alguma coisa, não analise o fato, analisemos a história. E aí então a gente vai entender que, embora não justifique aquele ato, a gente entenda que é um processo patológico que foi se desenvolvendo. Essa é a questão que tem que ser analisada. Então, no caso de uma pessoa avarenta, é exatamente isso. Alguma coisa fez com que ela fosse assim. E ela vai ter que responder por isso. Porque, embora ela tenha uma justificativa, aliás, uma explicação para aquilo, né, aquela questão, isso explica, mas não justifica. Então isso explica porque ela foi assim. E o fato dela cometer aquele ato vai fazer com que ela tenha que responder para aquilo. Porque todo tipo de desequilíbrio que nós causamos dentro das leis naturais, nós seremos forçados a restabelecer esse equilíbrio. E normalmente seremos forçados através de experiências dolorosas. Então é sempre assim, tudo aquilo que desvia tem que voltar ao curso inicial. Só que se voltar ao curso inicial, normalmente vem permeado de muita dor, de muita dificuldade. Eu falava de Humberto de Campos. Um relato de um espírito que era avarento. Desesperadamente avarento, tinha que acumular essa riqueza. Depois que ele desencarnou, e essa foi a história que foi contada por Humberto de Campos, ele contava exatamente isso, que esse espírito ele era tão aficionado com dinheiro que no mundo espiritual tudo se transformava em ouro para ele. Ele tinha sede, quando ele ia tomar água, a água se transformava em ouro, porque na cabeça dele era assim. Ele estava desesperado, ele entrava numa igreja, ele olhava para o altar se transformava na porta de um cofre dourada. Ele tentava comer alguma coisa, aquela coisa virava ouro. Mais ou menos como o toque de Midas. Exatamente. Então ele passava por essa experiência exatamente porque ele, psiquicamente, tinha essa ganância por guardar o seu próprio tesouro. E no mundo espiritual ele continuava ainda buscando esse tesouro, ele queria o ouro. E ele queria tanto que ele não conseguia fazer mais nada a não ser ter contato com o ouro. Só que ele não consegue fazer isso, exatamente através da idoplastia. Na sua mente, ele plasmava aquela circunstância inconscientemente. Ele não queria se desprender do seu ouro, da sua fortuna, da sua riqueza. E no mundo espiritual ele só encontrava isso. Só que para ele no mundo espiritual isso não tinha utilidade nenhuma. Só potencializava o seu sofrimento. Porque ele optava por isso tudo. Então a gente vê assim que essa é uma patologia que faz com que os espíritos sofram. Só que cada um vai sofrer de maior ou menor intensidade da forma como vivencia isso. Nesse exemplo que Kardec coloca, o primeiro, que colocava privações, inclusive para si mesmo, já estava passando pela sua cota de sofrimento, por uma parte. Porque coloca assim, o outro já recebeu uma parte de sua punição. A outra parte vai ser exatamente isso, a ganância, a ambição, a avareza que ele mesmo alimentava. Já o outro não era apenas avarento, era egoísta também, porque ele beneficiava a si mesmo, os outros não. Né? O Fletcher colocou, né, ele morreu lá no mundo espiritual de fome ou de sede. Ele desencarnou, Fletcher, ficou durante muito tempo preso a esse patrimônio, e no mundo espiritual ele continuava passando por essa necessidade. Só que os espíritos, quanto mais apegados eles são, eles continuam também alimentando eles continuam vivenciando essas necessidades do corpo físico. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente sede, ele sente dor. Porque a mente dele, muito apegada ainda ao mundo material, faz com que ele vivencie essas experiências, mesmo que elas não existam. Só que ele não conseguia saciar nenhuma dessas necessidades, porque tudo para ele girava em torno da riqueza. E essa riqueza que acabava depois, era como se fosse, e infelizmente não morre, exatamente. É aquele sofrimento eterno, só que é eterno, como diz o poeta, eterno enquanto durar. Enquanto ele continuar vivenciando aquilo tudo, ele vai continuar sofrendo também. Então era como se ele estivesse preso dentro de uma grande cela dourada. Então ele aquelas grades de ouro, o chão forrado de diamante, mas ele está preso ali dentro, nada mais. Né? Meus queridos colocou, né, se atormentando, ele não conhecia outros sentimentos ou outras sensações fora o egocentrismo, sim. Exatamente essas características que ele acabava vivenciando. Por isso colocado para nós, né? É mais egoísta do que avarento, porque aquele outro, ele guarda todo o dinheiro, é avarento, mas quando ele quer gastar, ele gasta.
Então ele é egoísta. Então, na verdade, a avareza e o egoísmo é o pior de tudo. 902, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estou anotando isso, né? Para desejar ouro, né? Tá certo, né? É muito amigo você, viu, Flávio? Deixa eu ver aqui. Temos vários encarnados e teremos vários desencarnados nessa mesma condição. Eles vão continuar vivenciando. O tormento que nós vivemos aqui hoje vai ser um tormento potencializado no mundo espiritual. Por isso a gente tem a oportunidade hoje de analisar a nossa vida e começar a reviver ou a rever o nosso comportamento. Questão 902. Vamos lá. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Essa é uma pergunta interessante, porque todo mundo quer ser rico. Todo mundo cobiça a riqueza. Quem não quer ser rico? Quem não quer ganhar na loteria, levanta a mão. Aí, claro, todo mundo é espírita, todo mundo vai levantar a mão. Não, eu não quero ser rico não, porque eu sou uma pessoa muito nobre, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Até que eu não jogo um bilhetinho premiado na garagem da sua casa. Todo mundo quer ser essa riqueza. Aí a gente pensa assim, não, mas eu quero ser rico para poder ajudar as pessoas. Eu quero ser rico para poder construir uma instituição para acolher crianças carentes. Eu quero depois ser padrinhos de vários asilos. Eu quero ser o mecenas de um hospital para poder ali promover o benefício dos doentes. Eu quero fazer o bem para todo mundo. Eu vou começar a fazer doações para centros espíritas, para poder ampliar as suas instalações, para poder fazer mais orfanatos, aquela coisa toda. Então, ou seja, Kardec perguntou assim, se eu tiver essas intenções, essas boas intenções, e eu quiser a riqueza para fazer isso tudo, é repreensível? Aí os espíritos, com toda a serenidade, toda a sabedoria, dizem apenas assim, o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Isso porque a gente pensa assim, não, eu vou... esse é um plano, olha só meu plano de vida, fiquem aí acompanhando. Eu penso em ganhar na loteria. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar apenas em comprar uma casinha simples para mim, que seja assim um pouco mais confortável e tal, e depois eu vou pegar todo o resto do meu dinheiro, vou investir para poder fazer com que ele renda mais, e esse rendimento eu possa distribuir para várias instituições que passam necessidade. Aí vocês anotaram, né? Aí então eu vou depois, faço um joguinho numa fezinha na loteria e ganho. Eu vou pensar claramente, né, em fazer um belo do almoço, eu vou convidar todos vocês, tá? Vou trazer o pessoal da Europa para o Brasil, vou convidar o pessoal de fora para vir para cá também, a gente faz aquele almoço, tudo patrocinado por mim, ótimo. Aí então eu ganho na loteria, aí eu fico uma semana sem aparecer, aí todo mundo vai dizer assim, que estranho, o Zé que ganhou na loteria, mas ele não apareceu mais. Aí lembra aquela casinha que eu prometi comprar? Ela virou um apartamento de cobertura. Eu só queria comprar uma casinha, mas já que teve oportunidade, era só gastar um pouquinho mais que eu comprei um apartamento de cobertura, não tem problema. Aí então eu tinha aquele carrinho simples, eu falava assim, poxa vida, mas se ele é tão simples, por que eu não posso ter um mais confortável? Aí eu compro um carro com o dobro do valor. Aí depois eu começo a pensar assim, bom, agora chegou a hora de eu convidar os meus amigos. Ah, mas tomara que a Beth não apareça na sala, que assim eu não preciso convidar ela. Tomara que o outro também não apareça. Aí eu torço para ninguém aparecer, assim eu não gasto dinheiro com ninguém. Aí depois eu começo a pensar nas instituições que eu ia ajudar. Ah, mas eu só vou ajudar instituições de pessoas que eu conheço. Então eu começo a colocar ali os senões, começo a colocar aqueles adendos naquela minha proposta inicial, percebendo que quando nós lidamos passamos pela experiência, muito daquela nossa opinião acaba mudando. Porque a gente acaba pensando em nós primeiro. Se no início aquele pensamento era nobre, depois quando a gente passa por aquela ganância, por aquela tentação, a gente começa a modificar a nossa intenção. Então sim, tem aquela certa pureza no nosso coração, mas a gente não tem muitas vezes força moral para fazer com que aquela pureza permaneça. Ela acaba se contaminando com as nossas próprias ambições.
Então é assim que a gente acaba fazendo. É uma casinha bem simples, né, meus queridos? Uma casinha com uns 10 quartos, uma biblioteca e tal. Uma coisinha bem simples, na área de churrasco com os confrades, visitas culturais a Jerusalém, ao túmulo de Kardec, pois é. Home theater para assistir as palestras de Divaldo, exatamente, né? Legal, Dulce, bem-vinda. Então a gente começa a criar essas situações mostrando exatamente isso. Então quando a gente pensa assim, se eu quiser uma grande herança, por exemplo, eu vou doar totalmente essa herança para as pessoas ou eu vou dividir um pouquinho comigo também? Eu vou dividir um pouquinho comigo também. Então, na verdade, como diz a Condessa Paula, vocês se lembram, Condessa Paula? Ela foi um espírito que viveu na França, contemporâneo de Kardec, e a história dela se encontra relatada no livro O Céu e o Inferno, lá nos depoimentos, na categoria dos espíritos felizes. Lembrando que no Céu e Inferno nós temos ali os espíritos felizes, os espíritos medianos, os sofredores, os arrependidos, os suicidas e coisa e tal. Então Kardec fez ali categorias para cada classe de espíritos, para que cada um desse seu depoimento para dizer em que condições eles se encontravam no mundo espiritual. E a Condessa Paula era um desses espíritos felizes, aqueles que se encontravam na categoria mais elevada dos espíritos que desencarnaram no nosso meio. E era uma condessa, tinha um título nobiliárquico, casada com um conde, uma posição bem reconhecida na sociedade. Era uma pessoa jovem, bonita, inteligente, boa influência e rica. O que todo mundo quer. Ser bonito, influente, importante, rico e coisa e tal. E ela então começou a contar como é que ela conseguiu ser um espírito feliz naquela condição, de ter todas aquelas facilidades da vida, todos aqueles benefícios, e ainda assim conseguiu ser um espírito nobre. E ela começou a contar um pouquinho da sua história, porque ela era extremamente generosa. No momento em que ela desencarnou, as pessoas sentiram profundamente a perda de uma pessoa daquela na nossa sociedade, naquela sociedade. Fizeram ali, compareceram ao velório dela, fizeram as orações com toda sinceridade, porque ela era uma pessoa, realmente uma pessoa muito boa, apesar da posição social elevada que ela tinha. E aí então, ela dizia o seguinte: de todas as provas que vocês queiram vivenciar, escolham como última prova a prova da riqueza. E Kardec perguntou, mas por que essa última? Porque essa última é mais difícil da gente poder lidar. O dinheiro para nós é uma perdição. Não escolha vocês pensarem assim, olha, hoje a próxima encarnação eu quero ser rico. Se você não tiver preparo para isso, você vai ter um retrocesso na sua vida que não imagina. Aliás, nós teremos, porque eu também quero ser rico, claro, né? Nascer numa família espírita, nascer numa família corintiana, que nasceu em São Paulo e de preferência muito rica também. Não podia ser melhor para mim. Até a beleza eu dispenso, só ser rico tá bom já. Aí quando chega na próxima encarnação vem tudo isso para mim e a desgraça vem junto. Porque eu vou me deixar levar por essas facilidades e eu vou esquecer todos os princípios nobres que eu tinha anteriormente. Por isso ela diz assim, a prova da riqueza é a prova mais difícil. E também, claro, né, Binatini? Né? Então essa é a questão da gente pensar sempre, a dificuldade que nós temos de lidar com isso. Por isso que o Espírito coloca que essa sinceridade, ela é pura realmente? Será que nós temos condições de vivenciar essa pureza? Pois é, exatamente, Francis, não tem coisa melhor, né? Então a gente pensa assim, né? Eu sempre ficava pensando, né, que se o Chico Xavier ganhasse na loteria, como seria? Se ganhasse não, porque ele não ia jogar na loteria, porque ele não era disso, mas vamos supor que alguém dê um cheque para ele, Chico, olha, R$1 milhão para você gastar com o que você quiser. Será que ele ia para o shopping fazer compra? Claro que pela evolução espiritual que ele demonstrava, pelo compromisso moral que ele tinha assumido. Prontinho, voltei sem pânico. Caiu meu microfone. Então a gente pensa assim, né, que você pega o Chico, por exemplo, né, com
a elevação moral que ele tinha, com o compromisso moral que ele tinha assumido também, com a presença dos tantos espíritos que tinham do lado dele, o que ele ia fazer com esse 1 milhão de reais se eu desse para ele? Provavelmente ele teria gasto isso tudo com doações, com compras de produtos que pessoas precisavam e tudo mais. Eu também acho, o Evio, eu também acredito que ele faria isso. Isso, pelo menos essa experiência ele passou para nós e essa imagem que nós temos hoje a respeito dele. Que ele faria isso. Mas e se eu tivesse ganho 1 milhão de reais? Eu separaria 200 mil para mim e daria 800 para o resto. Mas daria assim... Lembra aquela cena bem característica do filme Ghost? Quando o espírito Sam falou para Oda Mae Brown pegar aquele cheque de não sei quantos milhões de dólares para fazer aquela doação para as instituições de caridade, a gente ia passar por aquela mesma situação. A gente ia dar um cheque para alguém, segurando forte para não soltar e fazendo careta. Vocês se lembram, né? Essa é mais ou menos a forma como a gente faz doações do nosso nível evolutivo hoje. Pois é. É assim que a gente faria. Quer dizer, eu daria uma parte, mas eu não daria tudo. E o Chico, por exemplo, ele daria tudo. Porque ele não precisava mais nada do que ele já tinha. Ele tinha um quarto para dormir, ele tinha roupa para vestir, ele tinha comida para comer. Era o que ele precisava. E o resto ele faria com que pessoas que tivessem menos do que aquilo pudessem ter o que ele teve. Já seria o suficiente. Essa é a grande lição que a gente acaba aprendendo. O Décio colocou, né? Mas ele já ganhava muito mais que isso através da venda de seus livros e doava tudo. Pois é, não precisava nem de doação, né, Décio? Mas ainda a doação era uma coisa para ele, né? Os livros ainda tinha aquela questão moral de dizer assim, não, o livro são os espíritos que escrevem. Se eu dou dinheiro na mão dele, ele faria a mesma coisa. Ele faria até mais do que aquilo, porque ele não deveria dar satisfação para ninguém, de dizer assim, não, eu tenho que me justificar para a federação, tenho que me justificar para as livrarias. Se você desse o dinheiro na mão dele, ele pegaria esse dinheiro e faria a mesma coisa que ele faz com os outros recursos. E até também muito mais, talvez, porque ele teria mais liberdade. E nós? Alguém aqui daria 1 milhão de reais assim, ganhado, limpinho, assim você distribuiria cada centavo para todo mundo? Ou tiraria um pedacinho para você também? Provavelmente nós tiraríamos, eu provavelmente tiraria. É assim que a gente vai aprendendo. Vamos lá então. A gente colocou aqui. Tá, vamos lá. Tchau, filhinha, vai com Deus. Questão 902. Que a gente já leu, né? Aqui na questão 903, pessoal, é aqui uma que fala sobre analisar os defeitos alheios. Eu quero deixar essa questão para a gente estudar no nosso próximo encontro, porque ela vai exigir de nós aqui um pouco mais de análise sobre essa questão do... Porque a 903 diz assim, a culpa em estudar os defeitos alheios. Então eu quero aprofundar isso com vocês aqui no nosso próximo encontro. A gente vai deixar por aqui, né? Enquanto isso a gente vai para a área de texto. Vamos lá para a gente aproveitar esses minutinhos que faltam. Deixa eu ver aqui. Meus queridos colocou, né? Se você deixasse uma caixa de dinheiro com sua identidade, te devolveria a caixa com a identidade e o dinheiro. Mas se fosse com salgados, te devolveria só a caixa, né? Tá certo. Cada um cai na sua própria tentação, né? E Chico não cairia. Pois é, a gente vê assim que fraquezas todo mundo tem, né? Não cairia nessa tentação, né? Fraquezas todo mundo tem, né? E pelo fato de nós termos essas fraquezas, que elas estão muito relacionadas com o mundo material que a gente vive hoje, é aí que a gente tem que ser mais atento, mais observar, porque quando se fala sobre o autoconhecimento, e Santo Agostinho falou isso na questão 919 e na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele deu essa recomendação sobre o autoconhecimento, da gente poder analisar qual foi o mal que a gente fez para nós mesmos, qual foi o mal que nós fizemos para as pessoas, que tipo de dificuldade a gente passou por uma situação que nós mesmos criamos. Então a gente vai vivendo, né, fazendo essas reflexões diárias, essas reflexões contínuas, exatamente para que a gente possa se conhecer. E através desse autoconhecimento eu vou saber exatamente quem eu sou e quais são as situações que eu devo evitar. Só para vocês terem uma ideia,
No atendimento fraterno que a gente trabalha, é muito comum as pessoas, esse é um dos exemplos que eu estou dando para vocês, pessoas que falam, por exemplo, assim, olha, eu saio muito com os meus amigos e eu acabei me tornando dependente químico, como, por exemplo, dependente do álcool, e eu não consigo me livrar disso. O que eu posso fazer? Bom, a nossa primeira recomendação é óbvia, pare de sair com seus amigos, porque essa sua amizade faz com que você frequente esses ambientes. Se você não tem força moral suficiente para resistir a essas provocações, se afaste dela. A mesma coisa acontece com pessoas que nos escrevem dizendo assim, eu tenho uma fraqueza muito grande por sexo. Isso pode parecer muito interessante, muito provocativo, muito sensual, muito tentador, até que isso não se torna uma patologia. Porque quando ela se transforma numa doença, a pessoa sofre muito. E aí então ela pergunta assim, mas olha, eu sou viciado na internet, eu só fico vendo aquelas imagens em sites pornográficos, fico em salas de bate-papo, só fico vendo filmes desse tipo tudo, o que eu tenho que fazer para parar com isso? Primeiro você tem que se afastar de tudo isso. Você tem que se afastar, porque é isso que provoca em você, estimula essa sua fraqueza, e você jamais vai conseguir sair dessa condição de desequilíbrio se você continuar ainda recebendo esses estímulos. Então não adianta você querer imaginar que miraculosamente as coisas vão acontecer simplesmente porque você escolheu. Porque você está sofrendo, porque você tem vontade. Se você não modificar os seus hábitos, você vai passar por dificuldades semelhantes. E é esse o trabalho que você tem que fazer. Então pare de frequentar esses ambientes, pare de conversar com essas pessoas, pare de assistir aos filmes que você assista e mantenha o seu equilíbrio, ocupe a sua mente com coisas produtivas. Utilizando esses dois exemplos que eu coloquei para vocês, é a mesma coisa que a gente vive hoje aqui no nosso mundo. Embora muitas vezes nós não cheguemos numa condição patológica de sofrer tamanho desequilíbrio, se a gente não se conhecer, para saber exatamente, olha, quem eu sou exatamente? Bom dia, Capucci. Quem eu sou exatamente? Que tipo de pessoa eu sou? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas virtudes? O que me faz bem e o que me faz mal? A esmagadora maioria de nós não faz ideia de quem é, de quem é. Não sabe quem é o próprio indivíduo. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe por que sofre. E nós não sabemos isso. Nós não nos damos a esse trabalho de saber exatamente quem nós somos. Daí então que a gente vive a nossa vida dia após dia, alimentando esses sofrimentos, dando continuidade a essas dificuldades e tudo mais, e a gente fica assim, oh Deus, que vida é essa que eu tenho? E a gente não se dá conta que somos nós mesmos que criamos essas situações. Como acontece, por exemplo, como Kardec trouxe para nós, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então ele diz assim que, nessas suas reflexões, que muitas das dificuldades que nós vivenciamos, algumas dificuldades que nós vivenciamos, fazem parte de uma programação que nós escolhemos como experiência de vida. Dentro de um grupo familiar, uma doença, uma condição social, um local onde eu moro, são coisas que nós não podemos escolher. Elas já vêm escolhidas por nós mesmos, sob a influência do mundo espiritual, para que a gente possa passar por determinadas experiências. Agora, dentro desses ambientes, nós fazemos opções que geram sofrimento. E aí ele coloca para nós, e isso é uma verdade, não é porque Kardec disse que é verdade, é porque a lógica nos faz entender que isso é uma realidade. Ele diz assim, que a imensa maioria dos nossos sofrimentos somos nós que procuramos. Ah, mas o meu casamento é infeliz. Você não pensou quem você ia casar, você não estava preparado para casar e você não estava preparado para se transformar no casamento. A sua vida virou um inferno por escolha sua. Ah, porque eu não consigo arrumar um emprego legal, porque não sei o quê. Muitas vezes você não se preparou para poder conseguir um emprego melhor, você não estudou, você não se capacitou para isso, e você não teve perseverança. Ah, mas porque eu fiquei doente. Você não se preocupou com o seu estresse, você não se preocupa com a sua saúde, com a sua alimentação, com as substâncias que você ingere. Ah, mas ninguém me suporta. Você não se preocupou em se tornar uma pessoa mais aceitável, mais tolerante, mais compreensiva. Então a gente quer viver a nossa vida
e quer que as coisas dê certo. Como é que a gente vai fazer com que isso dê certo? Se nós analisarmos a origem dos problemas que nós vivenciamos hoje, porque dentro da minha família é uma complicação só. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que quando era criança, tinha gente se estapeando por causa de controle remoto e por causa de brinquedo. Então, na verdade, é uma educação dentro de casa, é uma educação no trabalho, é uma educação para a sua própria saúde, educação de comportamento que a gente vai conseguindo resolver uma série de problemas. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não conseguiu ainda perceber que é por nossa culpa que esses problemas existem. Daí então a dificuldade de nós vivermos a nossa vida hoje simplesmente por nós não nos conhecermos. Nós não sabemos quais são essas fraquezas. A partir do momento que eu identifico, eu já começo a fazer, bom, se eu tenho dificuldade dessa situação, é melhor eu não me envolver com ela. Se eu tenho uma dificuldade para lidar com aquela questão, é melhor então eu pensar num modo diferente de resolver. Porque eu sei que o meu jeito não dá certo. Então qual é o outro jeito que eu posso fazer isso? Porque como nós somos muito intempestivos, a gente quer fazer a coisa e dá certo. É mais ou menos como agora nessa época de Olimpíada, a gente sempre pensa assim, né? Qual é a preparação que os atletas têm para poder chegar numa competição desse nível? Aí todo mundo sabe que ele está o tempo todo treinando, sacrificando o tempo todo, sentindo dores, mas mesmo assim ele continua porque ele objetiva uma boa participação naquela competição. Aí aqueles mais desavisados falam assim, não, quando for uma semana antes, aí eu treino. Tá, vai com Deus, próximo. Quando chegar assim uma semana, eu treino, tá tudo certo, não tem problema. Eu trabalho com alunos e muitas vezes eu vejo isso, né? Durante muito tempo eles acabam não se preparando para uma prova, aí quando chega em cima da prova, na véspera, vem fazer aula. Aí eles dizem assim, pelo amor de Deus, me ajuda que amanhã eu tenho prova. Amanhã você tem prova? Por que você não veio mês passado? Porque eu estava ocupado. Então você quer que hoje eu faça um milagre para que amanhã você vá bem na prova? Vestibular é outra situação. A gente deixa para estudar durante uma semana antes da prova do vestibular e acredita que vai passar, isso que é o pior. Ele faz isso acreditando que vai dar certo. E não vai dar certo. Se não tiver preparo para isso, se não fizer sacrifícios para alcançar um objetivo, a gente não vai conseguir alcançar. Isso é uma lógica. Não é um pessimismo, não é uma visão depressiva da vida, nada disso. É uma realidade. Para que a gente possa, uma frase de Chico Xavier que é muito legal. Aliás, não foi nem Chico Xavier, foi Gandhi. Ele diz assim, se você quer alcançar alguma coisa que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Se você quiser conquistar uma coisa que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. E isso é uma realidade. Se você quer realmente modificar a sua vida de uma forma que você nunca modificou, você vai ter que fazer coisas que você nunca foi capaz de fazer. E agora você já consegue fazer diferente. Por isso então, meus amigos, essa é a história que a gente tem hoje para pensar, para refletir um pouquinho mais. Esse capítulo que trata da perfeição moral é realmente um capítulo muito profundo, porque mexe agora com características da nossa personalidade, fala sobre os sacrifícios que a gente tem que fazer. E não é sacrifício físico, não, é um sacrifício moral. Porque estarmos aqui hoje encarnados é para vivenciar experiências morais. E vivenciando experiências morais, a gente vai ali passando por felicidades, por alegrias ou por tristezas e decepções, dependendo do resultado daquilo que a gente escolheu para viver. Muito bem, a Vaninha não pôde ficar aqui na sala, exatamente por causa dessa dificuldade de conexão que ela teve, mas então eu peço um voluntário para quem puder fazer um encerramento para nós. Alguém disponível? Com boa vontade para fazer? A Betinha? Você já estava pré-escalado ou você é voluntária, Betinha? Eu passo para você então de qualquer forma, tá? Para a gente poder